tá? Então, a letra D é uma f de x, y, z. Então, ó, 3 variáveis, tá? E onde eu quero fazer a derivada parcial, ele colocou isso, ele pediu aqui das 3. Então, ele quer a derivada de f em relação a x, depois em relação a y, depois em relação a z. Aí a nossa função agora, viu, não é mais aquela função polinomial, né? Que era direto. Aqui eu já tenho uma função que vai cair naquela tabela nossa de derivadas, que é uma função logarítmica, né? O ln. Logaritmo neperiano. Então, dessa função. Então, quando a gente tem um ln, eu vou considerar, então, o que está dentro do parênteses, então é o nosso u, que é o u. E aí, lá na tabelinha de derivadas, lá, que é a nossa regra 7, aí está dizendo que quando eu tenho uma função que é ln do u, então o u, tá, é tudo isso aqui para o nosso caso, que é funções de mais de uma variável, a derivada vai ser o quê? U' sobre u. Esta é a regra da derivada do ln, é U' sobre u. Então, o que eu tenho que fazer? O u, tá, como eu chamei ali, é 3xy mais 2z. Então, eu tenho que derivar este u', em relação a x, porque depois vai ser a y, depois vai ser a z. Então, em relação a x, ó, 3xy em relação a x, eu sei que o x derivado de x é 1, fica uma constante. Então, vai ficar 3 vezes 1 vezes y. Então, vai ficar 3y aqui. E aqui, 2z, eu não tenho nenhum x aqui. Então, isso aqui tudo é uma constante, porque não aparece o x. Então, vai ser 0. Se eu colocar mais 0, né? Então, a derivada desta função em relação a x é 3y. E aqui não tem nada. Porque eu vou precisar por causa da fórmula aqui, tá? Então, eu venho... Quem é a derivada parcial? Eu olho lá, que é o linha. Quem é o linha? É só 3y. Dividido por quem? Pelo u. Quem é o u? É o 3xy mais 2z. Aí acabou, porque eu já fiz a regra do ln de u, que é isso, mas só para em relação a x. Tá? Só para em relação a x. Agora eu vou fazer a derivada da função, parece um 2, às vezes meu del aqui, em relação a y. Então, em relação a y, eu vou utilizar a mesma função, só que agora eu vou derivar o y, o linha, mas em relação a y. Em relação a y, bom, aqui vira 1, ó, derivada, então ficou só 3x, porque aqui não aparece y, então é constante. Então fica só 3x. Então vai ficar o linha, que é o nosso 3x, tudo pelo u, que é toda aquela função, ó, 3xy mais 2z. Tá? E por fim, a nossa del f em relação a z, é a z agora, eu vou pegar esta mesma função, e vou derivar, mas é para quem? Para o z. Como é para o z, eu tenho 3xy, não aparece z aqui. Então vai ser 0, porque isso aqui se torna constante. Então é 0, esse primeiro termo, mais a derivada de 2z é 2, porque em relação a z aqui vira 1, então fica 2. Então aqui vai ficar 2 sobre o u, que é 3xy mais 2z. Então a derivada parcial do z, 2 sobre 3xy mais 2z, do y, 3x sobre 3xy mais 2z, e do x, 3y sobre 3xy mais 2z. Tá? Então, tem que ter essa atenção, porque a regra é única. Independente se é derivada de primeira, né, derivadas parciais de primeira ordem. Nós vamos ver a segunda ainda, né? Mas se é derivadas parciais de primeira ordem, segundo a regra para a derivada do cálculo 1,
vai seguir para todas as derivadas, independente qual ordem, né? Vai sempre ser aquela tabela geral de derivadas única, aquela tabela que tem essas aqui não vai mudar, tá? Então a derivada parcial desta função LN. LN, só usar a regra e ter atenção ali para cada uma, tá?